Muito bem, amigos, muito bom dia. Todos me escutam aí? Me veem? Tudo bem? Bom dia, Amanda, Anderson, Olho da Mosca, Alex. Tudo bem? Hoje tudo voltando à normalidade, o computador de sempre, já estou de volta no meu escritório, mais cedo que eu previa, mas fazer o que, né? Não deu muito certo o meu esquema lá, queria até casar um compromisso com um pouquinho de descanso, mas não deu mais cedo. Não deu muito certo, eu tive que voltar mais cedo. Enfim. Bom dia, Carlos, bom dia, Fernando, Anderson Ribas. Uma notícia boa, uma notícia ruim, né? A notícia ruim é que ontem não teve como fazer o call, porque era bem o meu horário de trânsito. E a notícia boa é que hoje já ia estar normalizado, né? Como de fato não devemos ter mais nem as dificuldades técnicas que estávamos tendo por eu ter levado o outro computador. Se eu levo esse aqui, me atacam na receita, aí já viu, né? Aí não fica legal. Bom, esses últimos dias eu assumi um perfil um pouco mais light, tá? Eu nem tinha condição de ficar vendo o mercado assim do jeito como eu controlo, né? De uma forma mais presente. Mas eu fiz um repassado ontem, né, do momento que eu cheguei, e inclusive até não publiquei ainda na sessão sala de imprensa. A sessão sala de imprensa é uma que não tem nada desde o dia 15, foi o dia que eu saí. Mas está tudo registrado, tá? Eu só estou organizando melhor para poder publicar, para ficar ali o material de estudo. É claro que a notícia lá de 15, 16, 19, sexta-feira, 17, sexta-feira, já não importa tanto, né? O que é mais premente já está ali, na sala de imprensa de agora. Bom dia, Torquato. Mas acho que o material é interessante para estudo. Inclusive foi o que eu usei para me nortear aí, né, nesses últimos tempos. Para chegar hoje e fazer o call. Sem estar caindo assim muito de paraquedas, né? Então a moral é que... bem, o que eu vi nesse tempo todo, né? Vocês já leram lá na perspectiva de pré-abertura do índice, né? Os mercados eles não arrefeceram, continuaram em alta, a Europa continuou em alta, e aliás, então, já vou tirar minha cara feia daqui e já vamos para lá. A Europa, vocês querem ver a Espanha? Olha aqui, ó. A Espanha ainda rompeu essa acumulação aqui que a gente tinha. Tá, esse nível de resistência se desenvolveu ainda a melhor. Juros da Espanha continuam caindo, principalmente os de 2 anos, que é uma medida de estresse muito mais eloquente, né, do que o de 10 anos. O de 2 anos ele justifica que se cuide muito mais dele, né, dado o momento de estresse do mercado, de necessidade rápida emergencial de capitalização por parte da Espanha. Então é o que o mercado mais presta atenção, né? Não os de 10 anos, que é muito longe, mas os de 2, eles continuam em queda. Rumores de que o Banco Central poderia comprar indefinidamente títulos depois foram negados, né? Isso foi o que aconteceu ontem. Rumores de que o Banco Central imporia um limite de juro aí nos títulos da Espanha, principalmente, né, e da Itália também. Como é que ele faria isso? Congelando? Vai congelar, certo, né? Ó, não passa de 7 agora. Na prática, como é que você faz isso? É comprando indefinidamente, né? Mas só que aí você expõe escancaradamente sua estratégia. Se o mercado sabe que você vai comprar, não importa o que aconteça, então, por um lado você acha que resolve a situação, mas por outro lado abre uma brecha importante para que ataquem de alguma outra forma, não sei como, esse tipo de estratégia, né? Mais ou menos trazendo para o mercado um ditado que os uruguaios têm muito bem, que é "Echa la ley, echa la trampa", quer dizer, o mercado dá um jeito de contornar isso e levar o risco para outro lugar, tá? Então tivemos isso também.
e logo em seguida então vem alguém e bota panos quentes, olha, foi mal interpretado, não é bem assim, etc. Né? Coisas que faz tempo a gente já observa, comportamento na Europa. Né? É assim, nada é muito certo, mas as coisas vêm à tona, que parece que vai ser assim, parece que o Banco Central vai fazer assim, parece que a Alemanha vai permitir que a Grécia se acomode de um jeitinho lá diferente, parece, depois vem alguém e diz, não é bem assim, porque tem toda uma engrenagem por trás que precisa ser melhor estudada, melhor vista, às vezes a própria legislação não permite que seja assim, enfim. Só que nessa lenga-lenga os mercados desenvolvem a melhor. E aí tem um comentário que eu li hoje de manhã cedo do economista de Forex do Citibank, um cara chamado Steve Englander. Ele diz o seguinte, que faz muito tempo, né, as pessoas esperam que o Banco Central Europeu põe em marcha, né, ou põe em prática o que eles chamam de medida bazuca, né, uma medida assim de impacto. Vai ser assim, eu vou comprar os títulos, vou resolver essa nave de uma vez por todas, é o que eles chamam de bazuca. E aí a cota, né, desse Steve Englander hoje foi exatamente o seguinte, que não na verdade acho que os mercados estão olhando no lugar errado. Acho que o Banco Central mais importante do que ter uma bazuca é ter uma quantidade ilimitada de munição, né? E talvez seja isso que ele vai fazendo, né? Ele vai fazendo aos poucos, ele vai cozinhando esse mercado, né? Quem sabe até plantando uma noticiazinha aqui, uma noticiazinha lá, um comentáriozinho aqui, um comentário lá, e com isso o mercado vai se acomodando. E na verdade é isso que a gente tem visto, né? A gente tem visto uma série de lenga-lenga, decisões nenhuma, na real, né, nenhuma, e o mercado vai se acomodando. Já tivemos alguns dados interessantes. Saindo aí, inclusive a própria Grécia, né? Parece que ainda, claro, muito incipiente, tamanho o tombo que tomaram, mas parece que ela mesma já vem mostrando alguns indicadores um pouquinho melhores. Indicadores do Japão vieram bem. O que é interessante nesse contexto todo é que, bom, a Europa, durante esses dias, não corrigiu. Continua sua trajetória de alta, né? Só ontem, especificamente, por causa dessa dinâmica de entre boato e fato, né, começou em alta e corrigiu. Mas o que chama a atenção mais é a China, eu imagino. Porque ontem tivemos aqui, ó, com essa sombrazinha aqui, a mínima de muito tempo, tá? A mínima que não vem desde lá de 2009. Mas o mercado meio que refugou esse preço e voltou para cima, e hoje já operou em alta a China. Tá? Não é uma posição confortável, está no topo de um canal de baixa, tá aqui, a gente já vem estudando a China há algum tempo, né? E abaixo ainda de uma zona importante de mais médio prazo. E todo mundo diz que a China vai mostrar uma medida de impacto, né? Tem que mostrar uma medida de impacto, uma medida de estímulo. Só que a China não tem uma posição muito confortável não, tá? Por conta da altos alimentos, isso pressiona muito a inflação na China. A inflação na China, principalmente dos alimentos, já comentamos aqui, ela tem uma importância muito maior do que nos outros lugares, na China e na Índia, por uma conotação política, inclusive, e o mercado imobiliário da China ainda mostra resiliência. Vieram dados aí, né, ultimamente, semana passada, acho que foi, e parece que assim, ainda há um certo aquecimento na questão imobiliária da China. Então o Banco Central não está em uma posição muito confortável de cortar juro, assim, né? Vamos cortar juro, corta. O juro lá ainda é 6%, né? Abriria espaço para cortar, mas não está muito, né? CSV, que indicadores você utiliza para verificar se o mercado está na ponta compradora ou vendedora? Qual a fonte? São vários CSV, tá? São vários. Um deles é você pode pensar, você pode ver o mercado à vista, né? Ponta comprador ou vendedor, o mercado à vista ou índice futuro.
Se é o mercado à vista, tem a própria bolsa, divulga o posicionamento dos investidores estrangeiros, né? A gente sabe que o de agosto já tem um saldo comprador líquido de pouco mais de 1,8 bilhão, se o dado que me passaram hoje foi correto. Então, a própria bolsa divulga isso, só que é D mais 3, tá? Você não sabe, esse saldo, ele se foi divulgado hoje, ele diz respeito a de quinta-feira. Então você não sabe o movimento de sexta nem de ontem. Para saber o movimento de sexta ou de ontem, pelo menos das corretoras de fora, né, que o mercado acha que é o mais significativo, né, ver o que os gringos estão fazendo, sempre foi assim, tá? Porque sempre eles trouxeram muito mais volume do que a gente mesmo consegue operar aqui. Isso vem mudando, tá? Vem mudando e vem perdendo importância. Mas anos atrás era muito... essa diferença era gritante. Hoje já não tanto. Mas enfim, criou-se, né, essa visão de que o que importa mesmo é saber o que o estrangeiro faz e pensa. Então que assim seja. O mercado olha isso, né, as corretoras estrangeiras. Se você não quer depender do Banco Central, você pode computar por si mesmo esses dados, né? Pega o movimento das corretoras estrangeiras no dia, no saldo, tem programas que calculam isso, né? Mostram, né, o saldo online, né, entre compras e vendas, e você ao fim do dia computa. O problema é que você sabe, primeiro, as corretoras que são de fato estrangeiras, mas você não sabe quais as corretoras que operam para os estrangeiros. Então o que acontece aqui é uma inferência. Eu estou usando dados, por exemplo, saldo da Morgan Stanley, imaginando que todo esse saldo é de estrangeiro. Eu sei que isso não é verdade, porque tem nacionais que provavelmente operam pela Morgan Stanley, tá? Da mesma forma como eu posso usar a Link, que é uma corretora nacional, mas o mercado sabe, ou mais ou menos tem como base que a Link opera muito para estrangeiro. Então eu pego o saldo da Link e computo na parte estrangeiro. Então, isso é muito particular. Conforme quem computa, dá uma diferençazinha aí, tá? E aí você pode você mesmo fazer esse serviço. Eu mesmo olho aqui, né, mais ou menos faço meu apanhado. Também existem outras pessoas que computam e põem blog aí. Eu gosto muito do Jaime Gitnick, um cara que eu olho muito, né, um cara muito sensato. Enfim, são várias as fontes, tá? Oficial mesmo, só do Banco Central. E depois tem o posicionamento do índice futuro, que também tem várias fontes, né? Cada um vê do jeito que quer. Mas eu gosto muito de um professor chamado Marcos Mazzagão, tá? Ele tem dados muito coerentes e são os dados que eu mais considero. Se vocês quiserem, depois eu ponho vocês em contato com ele e é só vocês me demonstrarem interesse, tá? Enfim, ele tem um serviço de consultoria muito bom. Gosto muito, é um dos caras que eu mais aprendi, tá? Sou amigo pessoal dele já depois de tantos anos, e eu era o único cliente pessoa física dele, fui o único cliente pessoa física dele no Brasil durante muitos anos. Agora ele está abrindo mais essa parte de consultoria para a pessoa física, tá? É uma coisa mais recente, uma coisa mais desse ano. Mas enfim, quem quiser eu ponho vocês em contato com ele, tá? É só vocês me demonstrarem interesse, tá? Então o CSV são várias fontes, justamente o que eu faço é um apanhado, né? Eu queria mesmo ter uma só, aí as coisas ficavam muito simples, né? Mas o serviço de análise justamente é muito complexo, você tem que ter várias fontes e imaginar que nenhuma, às vezes, né, você tem que prezar pela suposta fidedignidade delas, porque você está confiando nos dados que elas lhe passam, né? Da mesma forma como eu confio nos dados que eu vejo aqui nos meus programas, eles podem não estar certos. Para embasar minhas decisões, eu tenho que imaginar que os dados que eu estou amealhando, né, eles são fidedignos. Tá? Então é isso, não tem uma fonte, são várias, são apanhados. Eu mesmo monitoro aí uns 40 blogs e sites, então... Enfim, esse é o grosso do trabalho, né? Ficar vendo preço aqui, gráficozinho, acho que isso não você até pode fazer isso, mas é uma visão um pouco diferente de usar a análise técnica. Bom dia, Jean.
Cidades fantasma da China, sim, tem várias, né? Não é de agora, mas essa é a dinâmica dele, tá? E a dinâmica da China é assim. Agora, você sabe assim que a China tem uma posição, uma população gigantesca que ainda vive no campo, e essa posição ela será trasladada no futuro próximo para cidades, tá? O campo ele vai sendo... E essa população que vive no campo, ela é o que são aqui, imagina, os pequenos agricultores, né? Eles vivem para si, tá? A agricultura que eles praticam não é a agricultura que abastece a China. A agricultura que abastece a China é das grandes é mais ou menos como aqui, né? Você não tem produtividade computando milhares de pequenos produtores. Você tem produtividade com poucos grandes produtores, né? Então isso é um movimento que acho que ainda acontece há muitos anos na China e ainda tem muito espaço para acontecer ainda, trasladar toda essa população. E é isso que eles fazem, né? Vão construindo essas cidades para daqui um pouco o povo vem. Eles vão trazer esse povo na marra. Então, assim, não me preocupo tanto, né? Sim, é um foco de preocupação, mas talvez não tanto quanto as pessoas imaginam, de que possa estourar uma mega bolha. Porque imagina, onde é que eles vão botar aí 300 milhões de pessoas? Vão ficar no campo no futuro próximo, poucos ainda, né? Poucos que eu digo assim, 100 milhões. E os outros 900 milhões, né? Vão para cidades, vão acabar indo para cidades. E assim, esse movimento não parou. A China ainda constrói, ou tem plano de construir, dezenas de cidades inteiras para 2 milhões de habitantes, tá? Dezenas. Então, não é uma coisa que é nova, assim, não é novidade, sabe? É uma coisa até que faz parte do planejamento deles. Precisa de fábricas, precisa de tudo, né? Bom dia, Marcelo, bom dia. Mas assim, chama atenção, né? Essa perspectiva com a China aqui, né? Alguma coisa aí dá a entender que a desaceleração lá pode ser um pouquinho mais evidente do que se pensava. Agora, por outro lado, né, também é evidente que a China não poderia crescer 10% ao ano sempre, no futuro. Porque, imagina, onde é que vai acabar isso? Vai crescer mais do que o mundo. Então, imagina um PIB da China que é quase tão grande, né, que é muito grande. Já dependendo do parâmetro que você usa, tão grande quanto os Estados Unidos, né? Ainda falta, mas enfim... É o segundo, né, do mundo. Imagina crescer um PIB desses ainda 5% ao ano. É muito. Mas 5% na ótica do mercado é hard landing. É pouso forçado. Então isso também, né, é uma coisa que tem que... Exatamente, é muito impressionante isso, Prado. Isso tem que ser levado em consideração, né? Imagina os Estados Unidos crescendo 5% ao ano, o que seria, né? Então, daqui um pouco, né... Você vê isso em termos de China, né? China crescendo 5%, é bastante. É muita coisa, né? Enfim, aí está a situação da China. E temos também a situação dos Estados Unidos, que também é interessante, porque os Estados Unidos recentemente, olha aqui, além de estar justamente ali no topinho do topinho, de muito tempo, né? Praticamente antes da... Não. Só não bate o topo da crise lá de 2008, tá? Mas, enfim, o que é interessante nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente está vendo aqui também, é que ele desenvolveu uma cunha ascendente e rompeu para cima. Botei isso no blog, né? E é um desenvolvimento que não é muito frequente, ele é até bem raro, tá? Porque geralmente esse tipo de formação aqui, ele tem um caráter baixista. Os livros mostram isso, né? Pelo menos, graças a Deus, né? Do verbo aumentar, geralmente, né? Porque às vezes não acontece. E esse desenvolvimento baixista. Inclusive aqui, estivemos vendo nos últimos dias, né? Aqui, basicamente, né? Rompeu na quinta-feira. Não, para aí. Na sexta-feira rompeu. Na sexta-feira rompeu para cima, né? Mas tá ali em área de resistência.
o que nos traz já um sinal de alerta, né? Como eu expliquei no blog, os mercados estão subindo, as pessoas vão ficando meio que relaxadas, né? Porque afinal os mercados vão subindo. Parece que está tudo consertado, que o mundo não tem mais problema, etc, etc. E é justamente onde, às vezes, a surpresa chega, né? Pelo estado de complacência, a acomodação a que ficam os traders, né? As pessoas do mercado. VIX nas mínimas, cada vez mais mínimas, quer dizer, parece que não tem mais risco. E tem, inclusive geopolítico, né? Na Síria, Líbano, uma das... Irã, né? Síria, Líbano, tudo a mesma merda, né? A pessoa, tudo Oriente Médio. Mas de fato, né? O petróleo vai subindo, mostrando aí certa potencialidade de ali se desenvolver um problema sério, tá? Você vê o exército do Egito, ele foi atacado, né? Esses dias atrás aí, vocês devem ter visto, né? Supostamente por militantes islâmicos. E aí então não se sabe se é verdade, se é mentira, se for ou não for, mas enfim, o pretexto existe. Então o exército egípcio, ele vai pela primeira vez em mais de 30 anos deslocar posições concretas, reais e concretas, para a península do Sinai, uma península que há tempos sempre foi um território meio neutro, né? Desde a guerra lá entre Israel e Egito. Israel meio que ocupou, né, aquela área ali e depois devolveu para o Egito, mas ficou assim um negócio assim, uma zona neutra, né, uma zona tampão. Então pretexto houve e o exército egípcio pela primeira vez em quase 30 anos vai deslocar efetivos, né, tanques, aviões, etc, né, para dentro daquela região. Um movimento meio óbvio, né, do Irã para forçar aí uma posição nesse contexto todo a apoiar a Síria e incitar com que o movimento na Síria se espalhe pelas redondezas. Quando eu digo redondezas, eu digo Líbano. O Líbano sempre foi politicamente instável, né? Várias facções, inclusive o Hezbollah é uma delas. Ele é apoiado pela Síria e indiretamente pelo Irã também. Diretamente, inclusive, né? Então é isso, né? Espalha ali e do jeito que dá para botar, para trazer confusão para a área. E a China, né, vem comprando petróleo do Irã, né, e nesse meio tempo, né, porque a China já tem uma posição de que, os Estados Unidos e a Europa coordenam bloqueio no Irã, e a China, justamente, né, tão grande ficou, que, e a China vem comprando, né, o petróleo do Irã. Então vem abastecendo o Irã aí, né? Se não fosse isso, o Irã realmente podia estar em maus lençóis. E, enfim, então, o Irã é um parceiro estratégico da China, né? Isso tem que ser levado em conta. Eu lembro que já faz um mês isso, algum ministro lá da China disse que é bom que não se metam com o Irã de uma forma mais evidente, né? Um claro recado assim aos Estados Unidos, né? Não tentem forçar nada com o Irã, porque isso pode ser muito perigoso, tá? Isso foi um recado real e concreto, né, de um ministro chinês. Bom, de toda forma, tá ali, né? Motivo sempre tem. Tensões no mar da China também, né? Um punhado, meia dúzia de ilhas lá, que eu não sei se nem... Parece que tem petróleo lá, mas enfim. Entre o Japão e a China, tá lá, foram lá meia dúzia de japoneses, fincaram a bandeira do Japão lá, a China não gostou, enfim, motivo sempre tem. A China e as Filipinas também já há algumas semanas trocam farpas do Mar da China ali por conta de petróleo também, algumas áreas em disputa, motivo sempre tem para confusão. Bom dia, Samuel Caputo Samuel. Você já usou a ferramenta de enviar charts? Eu não tenho certeza o que é isso aí, bem. Eu já usei tanta coisa, Renato. Invest Charts, não sei. Esse eu acho que não. Eu assino Stock Charts, eu assino
No Brasil parece que temos alguma atividade econômica já se manifestando melhor, né? Inadimplência em queda, a confiança acho que ainda não, mas o índice prévia do PIB do Banco Central parece que veio melhor. O Manteiga já dando declarações efusivas que chegamos ao turning point, etc, etc, né? Agora vai crescer 4% no final do ano, né? Não o PIB, né? O PIB como um todo o Manteiga já jogou a toalha. O governo já jogou a toalha, né? Já jogou a toalha e diz que vai ser menor que 2%, sim. É óbvio que vai, né? Óbvio. Mas a tendência é acelerar para o final do ano, terceiro e quarto semestre, principalmente quarto semestre. Então também já temos essa ótica aí, né? Tivemos o plano semana passada, né? O plano de 130 bilhões de reais. E alguém já comentou que o Brasil faz muito certo, né? Seguindo o exemplo da China, que era uma coisa meio óbvia, né? Tem que reinvestir em infraestrutura, senão não tem sentido, não tem futuro nenhum. Olha aí, tá cheio de gargalo, porto, aeroporto, estrada. Parece que esse, enfim, vai ser o grande salto do Brasil, tá? Eu já tinha comentado isso aqui. E o Invest Charts, eu não sei, eu acho que esse Invest Charts é do pessoal aqui de Porto Alegre, tá? Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é assim, é do pessoal até aqui que é meio vizinho. E faz muito tempo que eu não passo ali, tá? Eu devo ter feito um demo muito tempo atrás, acho que é quase um ano, se não mais. E, bom, ruim não é, tá? Tenha certeza que ruim não deve ser. Mas, enfim. Então, no Brasil temos essa perspectiva, né? Eu já tinha comentado que achava que o Brasil tinha vivido um boom, né? Pelos últimos 10 anos, aí, a era Lula, a era do consumo, né? Mas tinha chegado à estagnação. Isso, assim, é uma opinião que não é minha exatamente, mas é uma opinião que parece ser de consenso aí, né? Que é tão óbvio, lulante, que não é difícil perceber. E o que faltava mesmo é aquele degrauzinho, né? O grande salto do degrau, o grande salto, né? Que é a busca por mais infraestrutura e desonerar custos, né? Isso é que é importante, desonerar custos, porque a indústria chegou num patamar aí meio que claro que não vai mais, né? Não tem como. É óbvio, quer dizer, você traz assim, a empresa, como é? Traga a empresa mais eficiente do mundo para o Brasil, ela perderá dinheiro, né? Ou perderá a eficiente, ela deixará de ser a mais eficiente do mundo, operando no Brasil. É óbvio e ululante, né? Todo mundo sabe disso, então parece que a Dilma vem batendo nessa tecla aí, com algum atraso, infelizmente, né? Muito bem. Parece que o IP Prado, mas parece que é muito pouco ainda pelo Economist, deveria ser uns 5% do PIB, mas não chega a 2,5%. Ah, sim, que existe uma coisa que me parece assim, né, já falando em obviedades, né, que é um negócio que é assim, imagina se o governo pudesse, se a Dilma pudesse, né, se a Dilma fosse uma ditadora, assim, tivesse o poder de emitir um comunicado que pudesse servir como lei, e ela dissesse assim, investidores do mundo, o Brasil está absolutamente aberto. Você quer construir estradas, portos, aeroportos, infraestrutura? Você pode. Apenas traga o capital. Eu libero tudo. Você paga ali, a gente vê um negocinho, né? Você paga, enfim, sei lá, alguma parcela do lucro, alguma taxa, paga alguma coisa, né? Mas venha, é tudo seu. Claro, né? Observando apenas talvez a questão ambiental, né? Não vai sair construindo estrada, cortando a Amazônia torto e à direito, mas imagina se pudesse, né? Pronto, era só isso que precisa, imagina. Mas aí, claro, né? Não pode ser assim, evidentemente, porque tem lei, tem tanta lei, afinal, que se cruza, se entrelaça, acaba construindo o que se tem no Brasil, que é a incerteza jurídica, né? É um negócio que o Brasil autoriza, mas aí o Estado, né, o governo do Estado não autoriza, ou vice-versa. E assim vai, né?
Mas parece que, sim, claro, que é pouco. Precisava 5 vezes mais. Óbvio que precisa 5 vezes mais, né? Isso é sempre... Mas né? Tudo saindo pelo dobro do preço e paradas, ninguém se motiva. Então, assim, né? Mas isso é Brasil, a gente sabe. Mas pelo menos já é alguma coisa, né? Pelo menos já garante aí, quem sabe, um voo de galinha. Tá? Muito bem. Vamos só ver aqui como é que está o nosso mercado. Ao vivo, que falamos. Bom, fazia tempo que a gente não falava assim, né? Também fazia tempo que a gente não tinha um call decente. Mercado continua lá, testando o topo. Vejo que na sexta-feira ele deixou uma sombra importante aqui, né? Uma faixa de preço rejeitado e já vai sendo confirmado hoje. Então, isso é um bom sinal. Ficar acima de 60 mil é um bom sinal. Temos uma margem de 1.000 pontos até o ponto de corte, né? Entre comprado e vendido, que ficou quase 1.000 pontos abaixo aqui, mais ou menos nos 59.300, se eu não me falha a memória. Bom, são 1.000 pontos, tá? Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui, ó. O nosso suporte magno seria 59.600, por aí. Poderia cair até aqui, mais ou menos, tá? E ainda dá pouco mais até, certa tranquilidade para o mercado. No diário aqui também, ó, rompendo a cunha. Olha que coisa interessante. Estão acompanhando aí? Querendo romper, né? Mas ainda meio em topo lá, um negócio meio bizarro, meio sinistro. E ontem, mesmo sendo no dia de opções, né? Não despertou o índice futuro, parece que o preço não despertou muito interesse, porque o volume foi flaquito. Tá? O Torquato dando uma informação aí, o RENAI do governo pode ser uma fonte interessante sobre investimentos que foram anunciados pelo setor privado. Muito bem, tá aí, ele põe o link, né, do Ministério do Desenvolvimento. Valeu, Torquato, obrigado pela força aí. Que mais vemos? E temos também que o dólar, o nosso dólar, o que tem com o meu programa aqui? Não está carregando? Bom, tivemos um glitch, né? Por que meu programa não está carregando? Não sei. Só sei que eu vou zerar ele agora e carregar de novo. Vamos ver o dólar aqui então. Enquanto eu troco eu troco os calls, né, do Panorama para o call de ativos, aí eu trato de carregar o programa. É uma coisa engraçada aqui. Tudo resolveram se rebelar, não está abrindo aqui. Esse também não. Mas qual é o problema? Bom, não sei qual é o problema. Mas enfim, depois a gente vê o dólar, tá? No primeiro call de ativos aí que a gente faz. Em 8 minutos a gente vê se rompe. Parece que é gap, né? Sim, abriu com gap de abertura. Abriu com gap de abertura é bom, né? Abriu com gap, tá? Para aí, deixa eu mostrar aqui. Abriu com gap, tá aqui o gap, tá? Esse gap tem mais ou menos uns 0,5% ou quase 300 pontos, tá? E então é isso. Aqui, ó. Bom, isso aqui tá 15 minutos. Acho que até postei errado no blog lá, tá? Depois eu vou corrigir. Agora tá em 60 minutos. Tem o setup clássico, que é o rompimento dos 60, né? Então tá aí, ó. Os primeiros
60 minutos de pregão, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Então, ele tende a ficar nessa lateralidade, o lado que romper, em tese, né, dá um movimento pelo menos curto aí pro day trader, né? Olha aí, ó, 665 OGX, mas a gente vê agora, tá? No call de ativos. Eu vou fazer o seguinte agora, gente. Eu vou encerrar aqui o call de panorama e depois vou ver por que o meu programa não abriu e por que eu não consegui puxar nenhum gráfico aqui, tá? E dentro de 2 minutos eu estou chegando para o call de ativos, enquanto eu vejo essas questões, né? Então vou botar aqui, ó, call de ativos em 2 minutos, ok? Vou sair e já volto. Beleza. Já volto.